Fala pessoal, tudo bem? É um prazer receber vocês aqui, gente. Bom, depois de muita luta, relutância, eu vou inaugurar hoje aqui as nossas aulas voltadas para o Enem, né? A nossa fundamentação aqui vai ser basicamente o que? Vai ser o Enem. E como você de fato vai se portar na frente da prova de ciências humanas, especificamente no conteúdo de história. Galera, eu não vou ter muitos rodeios com vocês em relação às provas de história que já foram aplicadas aí no Enem. Eu quero ser o mais direto possível para que você entenda como que o Enem ele vai cobrar de você temas de história. Entendeu? Então o Enem ele não vai cobrar de você o que eu chamo de conteúdo puro. O que é o conteúdo puro? O conteúdo puro é aquele conteúdo mais denso, né? Que às vezes você estuda ali para fazer uma prova mais específica de um determinado tema. E o Enem ele não está muito preocupado com você em relação a isso. O que ele quer de você? Ele quer a capacidade de você interpretar texto, interpretar imagens, interpretar fatos históricos, tá? Então ele quer trazer isso, né? Extrair isso de você. Essa capacidade de fato conseguir elencar esses elementos que ele vai cobrar de você. Ah, as coisas são baseadas no BNCC? Sim, todas baseadas no BNCC. Porém, existem algumas coisas que a gente vai mapeando a prova ao longo desses anos aí, e aí a gente vai de fato entender o que ele precisa de você. Bom, na nossa aula hoje, na nossa aula inaugural, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a construção da história. O que de fato o Enem ele quer saber de você em relação a isso? Bom, é um assunto que você estuda geralmente no primeiro ano. Geralmente algumas escolas, alguns cursinhos não dão tanta importância para esse conteúdo. Mas é um conteúdo que já sim caiu no Enem há alguns anos aí. Se não cai no Enem regular, vai cair, por exemplo, para as pessoas com liberdade reclusa, vai cair aí como PPL, Libras. Então são temas que de fato caem, tá bom? Mas como que a gente trata esse tema? Principalmente quando a gente trabalha sobre qual que é a função da história e como que o historiador ele trabalha conceitos básicos. Primeiro conceito, que é a história. Olha só, o que é a história? Olha só o que o Mark Bloch ele fala, que é a ciência dos homens no tempo. Ou seja, cada sociedade ele tem ali algumas questões miúdas que é comum de cada povo, de cada tempo. Então é um povo em uma determinada época que tem certas características que você pode encontrar essas características em uma outra sociedade, em uma outra época. Inclusive a gente vai treinar uma questão que vai falar algo do tipo exatamente como eu estou dizendo aqui. Para Lucien Febvre, o processo de mudança contínua da sociedade humana. Para ele, a história é isso. É um processo de mudança, né? Ou seja, e aí eu pego um pouquinho do gancho de Marx, né? Que o motor da história são essas mudanças, são de fato essas lutas sociais, lutas de classe que promovem o motor da história. Para o nosso Aurélio Buarque de Holanda, ele fala que é uma narrativa metódica de fatos. E olha só, fatos notáveis, né? Ocorrida na vida dos povos, em particular na vida da humanidade em geral. Então são conceitos aqui muito miúdos que de fato a gente usa ele para resolver certas questões que às vezes você não dá tanta importância. Beleza? Vamos junto nisso aqui que a gente vai conseguir esmiuçar alguns temas aqui, inclusive resolver algumas questões ali na frente. Olha lá, o resultado de várias pesquisas sobre o passado realizadas para compreender e explicar a vida humana em outros povos é a função da história. É entender de fato como a sociedade ela funciona. E aí, galera, existe uma coisa que a história, o Enem, ele vai cobrar muito de você, que é a questão das fontes históricas. Galera, já caiu muita questão sobre isso aí. Para você entender o que é fonte material,
o que é fonte imaterial. Vamos também resolver uma questão que caiu no Enem regular há alguns anos atrás. Então, olha só, fontes históricas são chamadas de documentos. São todos os registros, vestígios ou marcas da presença humana em um determinado período. Essas fontes elas são classificáveis da seguinte forma. Fontes materiais. Um documento, né, aí você pega, por exemplo, um papiro, né, daqui é aqueles rolinhos de papel que você tinha lá no Egito. Construções, como por exemplo em Ouro Preto, como a gente vai ver nas cidades históricas mineiras, aqui na cidade nós falamos aqui de Sete Lagoas, a gente tem também aqui os nossos monumentos, as nossas, fugiu a palavra aqui agora, como é que fala? As nossas construções. Nós temos livros que são livros, por exemplo, livros raros, que conta a história de um determinado povo, fotografias, utensílios. Gente, o Enem cobra esses elementos. Ele cobra esses elementos de vocês. Agora, pode ser imaterial. Sim, nós podemos trabalhar com fontes imateriais, como a cultura de um povo, festa, dança, língua, relato, mito. Vamos ver uma questão que vai falar justamente desses elementos. E aí, o que o historiador ele faz? Ele vai analisar, ele vai interpretar essas fontes. E a partir dessas fontes, ele vai construir um conhecimento, uma fala sobre o passado. Vocês podem levantar a seguinte questão. Professor Lamarck, mas e aqueles povos que não têm escrita, né? E esses os chamados povos ágrafos, como que eles construíam a sua história? Pelas pinturas? Ora, pelas pinturas, né? O Enem já cobrou isso de vocês, as pinturas rupestres, a análise dessas pinturas que mostra um pouquinho do cotidiano. Vou conseguir reproduzir os fatos como eles eram, né? Não, mas a gente tem ali uma certa noção, uma certa ideia de como eram. Não necessariamente eu tinha uma escrita, mas eu consigo reproduzir a partir dos vestígios, a partir das pinturas, como que aquela sociedade ela se portava, como aquela sociedade vivia. Beleza? Agora, olha só a questão do patrimônio. Já caiu várias questões sobre o patrimônio, ou seja, o patrimônio é aquilo que é vital para um determinado povo. Aqui um ponto importante. Aquilo que é a essência de um povo. Existe um filme, né? Não sei se vocês já assistiram, é um filme nacional que é muito interessante, chamado Os Narradores de Javé, que vai contar a história de uma comunidade que vai ser inundada para a construção de uma represa hidrelétrica. E para isso eles acabaram se reunindo em torno de alguém lá na cidade que tinha a prática da escrita, de escrever, para que eles relatassem o que de fato era aquela comunidade, o que cada um viveu lá naquela comunidade. Ou seja, eles queriam manter vivo o quê? A memória daquele povo. Ou seja, eles queriam sempre ter a lembrança, rememorar como era aquela comunidade. Então, o patrimônio, ele representa isso, a memória de um determinado povo. E como que a gente revisita essa memória? Bom, aí você tem vários recursos para ele, né? O patrimônio abrange as fontes, os recursos históricos, que vai definir, que vai dar identidade a um povo, a uma comunidade, a uma nação. E existe um termo que é muito importante, é o sentimento, grava isso, o sentimento de pertencimento. Tá? Esse termo ele é muito importante para a gente, o sentimento de pertencimento. Por que eu me pertenço àquele determinado grupo social? Quer dizer que existe algo que eu comungo em comum, ok? Então, aquilo que eu estou comungando em comum é esse sentimento de pertencimento. No Brasil, nós temos um órgão que tem como finalidade proteger esse patrimônio, que é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Então, o IPHAN, ele desempenha esse papel, proteger
o nosso patrimônio. Quando você vê lá que a sua cidade, né, um determinado estado brasileiro, né, entrou com um projeto para fazer o tombamento de um determinado prédio, de um determinado lugar. Então, quem cuida desse processo de tombamento é o IPHAN. Ok? Tranquilo, gente? Fontes históricas definidas. Elementos tangíveis e intangíveis de uma cultura. Artefatos, tradições, monumentos que moldam a nossa compreensão da história. Vou pegar um exemplo aqui das Minas Gerais. O pão de queijo. Sim, o nosso famoso pão de queijo. A receita do pão de queijo é patrimônio histórico dos mineiros. Então, não é o pãozinho de queijo que eu peguei e coloquei numa prateleira e coloquei no museu, mas o modo de fazer. De novo, é o modo de fazer o nosso pãozinho de queijo. Agora, olha lá o pelourinho. Pelourinho, que é um patrimônio, sim, da humanidade, reconhecido pela Unesco. Ali você tem um local, ok? Um local físico que aquilo ali representa toda a questão arquitetônica e histórica da cultura afro-brasileira. É diferente do pão de queijo, que é o modo de fazer. Então você tem aí, né, um tipo de elementos, o pão de queijo, a arte de fazer o quê? Material. Agora o pelourinho não. O pelourinho você tem um elemento ali que é físico, material, palpável. Então essas diferenças, elas são importantes e principalmente isso é questão sim de Enem. Bom, vou falar rapidinho aqui sobre compreendendo o conceito de tempo. Já caiu questões lá atrás sobre a noção de tempo e calendário, tá? Vou falar rapidamente aqui sobre essas relações, né, do tempo e calendário, entendendo que cada sociedade existia formas de medição, mensuração do tempo diferente. Existem sociedades que tinham como base o calendário lunar, tinham sociedades que teve como base o calendário solar e sociedades que têm como base luno-solar. Ou seja, vários calendários foram desenvolvidos ao longo da história da humanidade. Vamos pegar, por exemplo, o calendário maia aí, que teve um destaque muito grande lá, se não me engano, em 2012, que dizia que o mundo iria acabar de acordo com a profecia maia. Né? Mesmo faltando um pedaço lá do calendário, a interpretação que muitos deram que o mundo iria acabar. Mas poucos entenderam, né, naquele contexto, que o calendário maia ele era cíclico. Toda vez que finaliza um ciclo, outro se inicia, tá bom? Então essas noções de tempo, calendário, é importante. Por exemplo, o tempo histórico, o tempo geológico, são noções de tempo diferentes. A relação que você tem, né, o tempo psicológico com o tempo. Talvez uma aula que você não gosta, uma aula densa, pesada, que dura em média 50 minutos, para aqueles que têm uma afinidade com o conteúdo, afinidade com o professor, a aula vai passar rápido. Mas às vezes o conteúdo que não é o seu favorito e que você não tem tanta afinidade com o professor, a sua aula arrasta passar. Por quê? Porque é um tempo psicológico. É o mesmo tempo, são os mesmos 50 minutos. Mas como você lida com esses 50 minutos é diferente. Beleza? Bom, o que precisamos? Aqui a gente começa com alguns marcos históricos extremamente importantes. Para os historiadores, né, tradicionalmente, nós falamos que tudo começa com o surgimento do gênero Homo na Terra e vai até o desenvolvimento da escrita. Então, do surgimento do gênero Homo ao ter o desenvolvimento da escrita, tradicionalmente, né, não tão usualmente, nós chamamos isso de pré-história, antes da história, né, ou sociedades ágrafas, povos sem escrita. Por que o termo pré? Pré vem antes. E quer dizer que a história só é contada a partir do desenvolvimento da escrita? É que fica um pouco mais fácil de ter essa divisão temporal da história.
Então a gente fala, né, que tradicionalmente a pré-história ela vai ser dividida em período paleolítico, mesolítico, período neolítico. E aí depois a gente tem as divisões da história baseadas em marcos temporais importantes, né? Após o início da história contada, a partir do desenvolvimento da escrita, inicia-se o que a gente chama de história antiga, que vai do surgimento da escrita, aproximadamente ali coloquei para vocês aqui a 3.300 a.C. e vai até 476 depois de Cristo. Então esse período grandão aí a gente chama de quê? De história antiga, que é o assunto da nossa próxima aula. O que temos na história antiga? Vários povos extremamente importantes no nosso estudo, como por exemplo, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma. Isso, né, sem contar outras civilizações que o Enem ali não dá tanta bola, não dá tanta importância, como os fenícios, né, não dá tanta importância, por exemplo, o povo hebreu, inclusive alguns livros didáticos não citam esses povos, como os persas também não se fala muito dos persas. Cita os persas quando a gente fala de Grécia nas guerras greco-persas, guerras médicas, tá? Mas usualmente é isso. São essas 4 civilizações que têm ali uma importância histórica muito grande, que já foi título do Enem. Então, Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Então isso vai até 476 depois de Cristo, que é o que nós chamamos de quê? De história antiga. De 476 até 1453, tá? Depois de Cristo, nós temos um outro recorte histórico que nós chamamos de quê? De Idade Média. E aí a gente divide essa Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, tá? Alta e Baixa Idade Média. De 1453 a 1789, nós temos um outro recorte histórico importante, que temos o quê? A chamada Era Moderna, tá? De 1453 a 1789. E de 1789 até hoje nós vivenciamos o que a gente chama de história contemporânea. Podemos dividi-la em 1, 2, e aqui brincando com um pouco do Érico Rubisbal, tempos difíceis que estamos vivenciando, tá? Então, pessoal, é mais ou menos esses recortes históricos aí que a gente tem para tratar com vocês nas aulas seguintes. Obviamente, claramente, nós vamos tratar também do quê? Da história do Brasil. E aí a gente vai entender que a história geral, né, a história do mundo, europeia, ela inicia-se tudo, né, na história geral, e depois que a gente vai começar a introduzir elementos da história do Brasil, que são questões que mais caem no Enem. Tá bom? Agora, olha essa questão que caiu para vocês aqui, ó. Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro. O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira, 15, como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Lembra que eu citei dele lá atrás? Pois é. O veredicto foi dado em reunião do Conselho realizado no Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte. O presidente do IPHAN e do Conselho ressaltou que a técnica de fabricação artesanal do queijo está inserida na cultura do que é ser mineiro. Olha só que legal. Está inserida na cultura do que é ser mineiro. Lembrando, gente, curiosamente, um 15 de maio lá de 2008. Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria. Qual a mesma categoria? De cultura o quê? De cultura imaterial. Então ele quer saber sobre a cultura imaterial. Então ele vai dar para vocês aqui as alternativas que representam elementos da cultura imaterial. Ou não, né? Olha só o que ele traz para a gente. Ele traz o Mosteiro de São Bento, ele traz o quadro de Tiradentes esquartejado, de Pedro Américo, ele traz o ofício das
Paneleiras de Goiabeiras. Ele traz o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto e o sítio arqueológico e paisagístico da ilha do Campeche, lá em Santa Catarina. Então, desses elementos aí, o que representa o quê? O modo de fazer. Que aqui, de novo, voltando ao texto, lembrando que isso aqui pra gente... Opa, só um segundo. É muito importante, que é isso aqui, gente, ó. É o modo, né? Ou seja, cadê? O modo de fazer sobre, porque isso aqui que vai ser importante para nós, é a técnica de fabricação. Então, pensando nos elementos, né? Qual é o elemento que remete à ideia da cultura, do modo de fazer? Alternativa C, o ofício das paneleiras. Não é o objeto, mas o ofício, o como fazer. Questão sensacional, questão que o candidato vai olhar, bater, responder de cara. Tranquila essa questão, não foi? Agora, olha que interessante essa questão aqui também. Texto 1 fala: num apagamento histórico, me pergunta como eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. O lugar onde vivo me apaga, me incrimina, me cala e me torna invisível. Olha só que bonito, né? Vamos lá. Olha o texto 2. A historiografia ocidental estudou a colonização da América apenas do ponto de vista do europeu. Apenas de um ponto de vista, que deixaram testemunhos escritos presentes na documentação da época, sobretudo nas crônicas de viagens. A visão baseada na oralidade, e aqui é um ponto extremamente importante, como que esses povos eles transmitiam as informações, o conhecimento, caso não tinham escrita. Lembra da pintura rupestre? Mas a oralidade também é uma forma de transmissão do conhecimento. Então, a visão baseada na oralidade, em línguas desconhecidas pelo europeu, não foi incorporada sistematicamente ao estudo dos povos indígenas, considerados povos sem história. Mas sem história por quê? Porque é a concepção antiga de que povos que não tinham escrita eram povos sem história. Né? Então, olha só como é a visão o quê? A visão que existe uma cultura central, que ela se dita superior, que é a visão europeia, e eles são superiores, e as outras culturas são periféricas, sem o quê? Sem, para eles, sem nenhuma importância. Agora, essa cultura que se diz central, existe um termo dentro lá da sociologia, dentro da antropologia, que é o quê? Que existe uma cultura que está no centro e as outras estão ao redor, quer dizer que é um termo o quê? Etnocêntrico, né? Etnia, povo. Então esse povo que está no centro é o povo que dita a regra. Lembrando uma coisa que é importante, quem escreve a história? Os vencidos, e não os derrotados. Então se eu tenho uma visão no texto 1, que fala da importância dos povos que estavam aqui, os povos originários, e que fala-se que eles foram calados. O texto 1 aproxima do texto 2 ao elaborar uma crítica à produção historiográfica ocidental em sua abordagem. Pautada em quê? Pautada que existe uma cultura central. E que as demais outras culturas não importa, porque tudo foi narrado pelo europeu. Não é uma visão eurocêntrica. Logo, está pautado em quê? Em valores etnocêntricos. Olha só que interessante. Então, o Enem ele vai cobrar esse tipo de texto de vocês. O Enem ele vai cobrar esse tipo de reflexão de vocês. Então, ó, não é um conhecimento puro, mas é o quê? É uma análise, é uma interpretação de fatos, é uma interpretação daquilo que de fato o Enem ele quer saber de você. Tá bom? Galera, muito obrigado para aqueles que acompanharam aqui a nossa primeira aula.
tá? Na semana que vem a gente vai começar a introduzir aqui conceitos da pré-história, de novo, e também da história antiga. Vamos falar um pouco sobre os elementos lá da história antiga, tá bom? Eu espero ansioso vocês aqui. Deixe perguntas, deixem dúvidas, sugestões aqui nos comentários, porque eu só vou conseguir entregar um conteúdo para vocês se houver o quê? Compartilhamento, engajamento. Engaja comigo que o conteúdo vai sair. Beijo na alma para vocês e até semana que vem. Valeu!